A OpenAI lançou o GPT-5 ontem e eu vou te mostrar nesse vídeo como que você consegue usar ele para ser o seu assistente pessoal. Eu sou Samuel Rizon, por aqui eu falo sobre programação, carreira e várias coisas sobre tecnologia e principalmente sobre IA. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Então aqui falando sobre o GPT-5, né? Aqui eu tô no site da própria OpenAI, ele tem bastante coisa e eles falaram que o GPT-5 tá muito bom para código. Eu vou te mostrar como testar isso, né, no Cursor e no VS Code ou em outras ferramentas e também vou fazer alguns testes com ele, beleza? Aqui tem a página do GPT-5, a gente tem várias coisas aqui e a gente tem aqui na home aqui, ó, uma parte for developers falando sobre a parte do GPT-5. E aí, uma outra coisa que a gente tem também, que foi lançado recente, foi o Cursor CLI. Isso aqui é o concorrente do Claude Code, que eu postei no meu último vídeo aqui no canal. Eu estou usando bastante o Claude Code, ele está dando uma produtividade gigantesca para criar várias e várias coisas, ele está criando código muito bem. E eu vou mostrar para vocês também como usar esse Cursor CLI aqui, já com o OpenAI GPT-5. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é uma fase beta do Cursor CLI e a gente vai fazer uns testes aqui para ver como que funciona. Eu tô com um projeto aqui zerado em Angular com alguns componentes do ZardUI que a gente acabou de lançar a CLI. O ZardUI é uma alternativa ao ChatCN para o Angular, que a gente está desenvolvendo aqui com a comunidade do Brasil. E aí eu criei um projeto em Angular zerado, coloquei os componentes do ZardUI e a minha ideia vai ser pedir para a IA, para o GPT-5, criar um CRUD básico e ver como que ele se comporta. Então aqui, ó, quando a gente entra no cursor, a gente já tem aqui a nossa aba e já está a opção do GPT-5. Se não tiver para você ainda, é só você atualizar o seu cursor, que já vai estar aparecendo aqui o GPT-5. Então, por aqui é uma das formas de você usar já o chat GPT-5 aqui pelo cursor. E eu vou mostrar também a parte do Cursor CLI. Então, o Cursor CLI é só você rodar esse comando aqui no seu terminal. Eu já rodei aqui no meu. Ele tem as docs dele aqui, ó, que é bem simples. Então, basicamente, você vai rodar esse comando aqui no seu terminal e depois você vai rodar o Cursor Agent. Ele fala também para a gente adicionar na instalação aqui, ó, o post install, a gente adicionar isso aqui no nosso bash. Então é só rodar esse comandinho aqui. Eu tive que fechar meu terminal e abrir de novo para ele funcionar, mas assim que instalar, você já vai ter ele pronto no seu terminal para rodar. Eu já estou aqui com o meu terminal rodando na pasta desse projeto que eu estou TestesArt, então é só colocar Cursor Agent e aí ele vai fazer a mesma coisa, né? A mesma ideia do Claude Code, tá bom? Ele ainda não tem todas as funcionalidades que o Claude Code tem. Eu já percebi que a gente não consegue referenciar um arquivo aqui, por exemplo, mas o que eu vou pedir aqui para ele, ó, eu tô dentro do projeto, acabei de iniciar e eu vou pedir para ele create a CRUD UI using ZardUI components in the project. Aqui ele vai começar a rodar. Lembrando, ó, ele já tá rodando o OpenAI GPT-5. Beleza? Ele vai começar a pensar nos testes que eu já fiz. Eu fiz alguns poucos testes aqui com ele. Ele está demorando um pouco mais para fazer as coisas que o Claude Code. Então, fazendo uma pequena comparação, né? Minha ideia é, no próximo vídeo, fazer uma comparação dos dois trabalhando ao mesmo tempo para fazer a mesma coisa. Por enquanto, a gente vai testar só o ChatGPT-5 aqui, mas no próximo vídeo eu quero já fazer a comparação do GPT-5 com o Cursor CLI com o Claude Code. Mas, cara, eu tenho usado bastante o Claude Code para criar componentes, para fazer as coisas. Ele tem entregado bastante código, bastante coisa de qualidade, com uma rapidez absurda. Mas o GPT-5 eu ainda estou testando, né? Como ele lançou ontem, a gente não tem muita coisa para falar ainda. Mas vamos dar uma olhada aqui e ver o que ele consegue desenvolver nesse tempo. Então aqui, ó, depois de um minuto mais ou menos, ele começou a criar as coisas aqui, os arquivos. Então ele já criou a interface, ele já criou a store, o componente de lista, o componente de formulário. Está fazendo alguns pequenos ajustes aqui e vamos ver o que ele vai continuar fazendo aqui, beleza? Dois mil anos depois. Agora ele pediu o primeiro comando para mim rodar aqui, então eu posso apertar Y ou Enter para aceitar, ESC para rejeitar. Então eu apertei Enter aqui, ele viu que deu um erro. Vamos ver como é que ele vai se comportar com essas questões de erros. Aqui eu vi, ó, ele tentou usar o type primary aqui e aí ele viu que me retornou, né, que ele tem alguns outros tipos aqui e ele retornou como default. Agora ele está pedindo de novo para rodar o npm run build, para ele buildar o projeto e ver como que está funcionando. E de novo, git status diff
name only. Não sei por que ele já pediu isso. Será que ele já quer comitar? Lá o git add, git online, stage name only. Ele já está adicionando aqui. Pelo que eu estou entendendo, ele já está querendo fazer o commit dos arquivos. Ele nem terminou de fazer a alteração. É isso mesmo, ó. Já está querendo comitar? Não, meu amigo. Tá maluco? Quero ver primeiro o que você fez. Beleza, vamos lá. Vamos lá no projeto ver o que ele fez aqui. Algumas alterações que ele já fez. Então, ele criou a lista de produtos. Eu não quero nem ver código. Eu quero ir direto lá no projeto que está rodando no 4200 e eu vou dar uma olhada aqui, olha. Caramba, cara, que legal. Já fez o CRUD app aqui, um product, umas ações aqui com a tabela. Quando eu clico aqui, ele manda para uma outra tela. Nome do produto, teste, preço 100. Esse active aqui, save, teste 100. Um active yes. Quando eu edito, ele já vem para cá com product 4 edit. Caramba, ficou bem legal aqui, ó. O cancel não está funcionando, não sei porquê. Eu vou dar um save. Quando eu aperto delete, olha lá, o localhost 6, delete this product. Sim, beleza. Um filter, o filter não está funcionando. Mas, ó, ele já conseguiu criar alguma coisa. Ele demorou cerca de 5 minutos para conseguir criar isso aqui. Demorou bastante, cara. O Cloud Code faz isso aqui muito mais rápido. Ele tem uma velocidade muito maior, né? Ele demorou um tempinho, ele não usou um dialog, eu acho que aqui ele poderia ter usado um dialog para mexer aqui nessa questão, nessa parte de editar e de deletar. O deletar também poderia ter usado o próprio dialog do usar de UI. Vamos ver aqui, né? Vamos ver a questão do código, como que ficou. Olha lá, ó. Zcard title, product, o input aqui. Deixa eu fechar essas outras partes do código aqui para a gente ver melhor. É um for, um filtered. Bom, aqui ele colocou o filtered, mas parece que ele não está filtrando, cara. Ele usou o computed aqui, legal. On delete. Deixa eu pedir para ele aqui. Use zard dialog on delete. Confirm dialog on delete. Vamos ver se ele vai entender o que eu estou pedindo ele para fazer. Então, lá, delete confirm. Ele criou um componente novo. Legal, legal. É que ele fez um OK triggered e o cancel triggered. Olha lá, ele entendeu que a gente usa o trigger dessa forma aqui. A gente tem um callback no NZ1 OK. Legal. Agora ele vai rodar o build de novo. Não, cara, eu não quero rodar commit, mano. Ele quer commitar os negócios de todo jeito, cara. Olha lá, bugou. Delete product. Ele fez um componente, sendo que a gente não precisa, né? A gente pode só passar. Se eu vier aqui no código, eu posso só deletar isso aqui, cara. Do content, deixa só o title e o description. Beleza. Então, ele não precisava ter criado esse componente novo. Mas aqui, ó, bem legal. Delete product, tem certeza? Sim. Deletou. Beleza. Tá feito. Para o dialog seria a mesma coisa, esse dialog do editar aqui, para não precisar fazer uma página nova. Mas a gente já tem aqui o GPT-5 rodando aqui no projeto. A gente tem algumas opções, ó, o model, a gente tem uma lista. Já tem o GPT-5, o Cloud 4 e o Cloud 4.1 Opus. Esse aqui é o melhor para mim, cara. Eu tenho feito alguns testes e algumas coisas. Para mim, o Opus é como se fosse um desenvolvedor sênior com 20 anos de carreira, cabuloso. E o Sonnet é um pleno, tá? Um pleno indo para sênior. Mas o Opus é brabo, ele é cabuloso para fazer código. Mas agora vamos ver, né, com os dias, o passar dos dias, como vai funcionar o GPT-5. E é dessa forma que você consegue já usar o GPT-5 e o cursor CLI em versão beta, para a gente já começar a fazer alguns testes com o GPT. E se você quiser também, você pode usar aqui no próprio cursor, na aba aqui do lado que ele tem do GPT-5 e ficar pedindo as coisas para ele aqui, beleza? É isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e manda para o seu amigo que tá querendo usar uma IA nova e quer usar o GPT-5 e ainda não tá sabendo como, fechou? Valeu, tamo junto!